8 lendas urbanas misteriosas que você nunca ouviu falar. Na pequena vila de Grande Ilha do Havaí é um centro de vida paradisíaca e também uma tragédia que assombra seus residentes até hoje. Disse que um grupo de crianças brincava à beira de um lago na aldeia em 1947, quando um menino perdeu o equilíbrio e caiu na água. Seus amigos correram para buscar ajuda de imediato e os mergulhadores de resgate chegaram em poucos minutos. Quando os mergulhadores localizaram o menino no fundo do lago, ficaram chocados ao ver seu corpo sem vida apoiado em uma rocha. Era como se o menino estivesse sentado enquanto esperava ser resgatado. Seus olhos e boca estavam bem abertos e seu corpo balançava com o movimento da água. Os mergulhadores sacudiram os calafrios que desciam por suas colunas e trouxeram o menino de volta à superfície. Enquanto os moradores da aldeia tentavam esquecer a tragédia e seguir em frente com suas vidas, parecia que o menino afogado se recusava a permitir. Logo surgiram relatos de dedos invisíveis puxando as calças daqueles que caminhavam ao longo do lago. As pessoas se convenceram de que o espírito do menino que havia ali morrido havia permanecido na água. Eles acreditavam que ele queria arrastar todos os que ali caminhavam para a lagoa para se juntar a ele em sua sepultura aquosa. Anos se passaram sem mais incidentes. Então, um dia, um menino estava passeando ao longo da margem do lago quando algo o arrastou para dentro. Seu pai, que caminhava à frente do menino, se virou e viu seu filho a desaparecer na água. Quando os mergulhadores encontraram o jovem, ele também estava empoleirado em uma pedra com os olhos e a boca abertos. Felizmente, o menino foi ressuscitado quando os mergulhadores o trouxeram de volta à superfície. Após esse incidente, os moradores começaram a ouvir um grito lamentoso vindo do lago à noite. Há quem diga de que o choro continuará até que o menino encontre alguém para substituir seu espírito nas profundezas do lago. Em 1889, uma mãe e filha viajavam pela Europa quando a mãe adoeceu repentinamente. Depois de chegar a Paris, as duas reservaram um quarto em um hotel de luxo e a mãe foi para a cama imediatamente. A filha ficou preocupada e mandou chamar o médico. O médico deu uma receita à filha, que iniciou uma viagem frustrante. Ela caminhou pela cidade, tentando encontrar uma farmácia ou alguém que falasse inglês, já que ela não falava francês. Depois de finalmente voltar ao hotel com um remédio, a filha ficou surpresa ao descobrir que o quarto do hotel estava vazio e sua mãe havia desaparecido. Além do mais, a sala parecia diferente. As cortinas, carpete e papel de parede mostravam padrões diferentes. A filha olhou em volta à procura da bagagem para confirmar se estava no quarto certo. Mas não estava em lugar nenhum. Encontrando uma empregada do hotel fora do quarto, a filha perguntou se a mulher tinha visto sua mãe. A empregada olhou para ele e depois se virou e foi embora. Ao abordar outros funcionários do hotel teve a mesma resposta. Todos os funcionários, bem como o gerente do hotel, negaram ter visto a mãe e a filha antes. A filha foi para a embaixada. Ela esperava que alguém pudesse ajudá-la, mas os oficiais de lá decidiram que ela era louca e a enviaram para um hospício. Por ficar presa em um asilo sem ninguém que quisesse ouvir sua história, a filha enlouqueceu de verdade e morreu alguns anos depois. Há muito tempo em uma vila sem nome na Escócia, uma bruxa apareceu na floresta ao redor para pedir aos moradores para pararem de cortar as árvores para abrir caminho para mais terras agrícolas. Ela ameaçou tornar todas as suas terras, assim como todas as mulheres da aldeia inférteis, se ignorassem seu aviso. Foi feito um acordo entre os moradores e a bruxa de que apenas uma pequena parte da floresta poderia ser cortada. Em troca, os moradores tinham que deixar um saco de produtos junto da floresta após cada colheita. As coisas permaneceram pacíficas por séculos. Então, um dia, uma nova geração de habitantes derrubou quase toda a floresta para construir um moinho. A bruxa voltou a prometer sofrimento por causa do acordo quebrado. Os aldeões agarraram a bruxa e a enforcaram. Com seu último suspiro, ela exclamou que o preço agora era 3 sacas de produtos. O dono do moinho ficou com medo da bruxa mesmo depois de sua morte e obedientemente colocava 3 sacos de produtos junto da floresta após cada colheita. Suas safras cresceram abundantemente e, com o tempo, ele se tornou pai de 3 filhas. Por fim, porém, o dono do moinho ficou complacente e ganancioso. Ele parou de pagar o que era devido. Na manhã seguinte, depois que ele não pagou os 3 sacos de produtos da sua colheita, sua filha mais nova desapareceu. Enquanto a aldeia se reunia para procurar a garota, o moinho começou a funcionar. De repente, os trabalhadores gritaram de alarme. Entre as pedras do moinho corriam rios de sangue. A filha do dono do moinho foi descoberta esmagada entre elas. Na década de 1960, um antigo silo em ruínas ficava no lugar do moinho.
Um menino decidiu ficar no silo durante a noite para determinar se era assombrado pela bruxa ou pela menina que morrera no moeno. Quando seus amigos o encontraram na manhã seguinte, ficaram chocados ao ver que o menino havia quebrado os 2 tornozelos ao saltar do sótão. Questionado sobre o porquê disso, ele disse que vários sacos de grãos vazios dentro do moinho ganharam vida e estavam se arrastando em sua direção para dominá-lo. No começo de 1900, um jovem ficou furioso durante uma grande discussão com seus pais na casa que ele dividia com eles e suas 7 irmãs. Ele saiu furioso sem resolver o problema e caminhou pela floresta. Um plano se formou no seu cérebro e ele esperou até que seus pais saíssem de casa. Voltou para dentro e levou suas irmãs para fora uma de cada vez, enforcando cada uma em árvores separadas que estavam em uma linha perfeita. Muitos anos depois, as 7 árvores tiveram que ser cortadas para abrir caminho para uma estrada apenas alguns quilômetros ao sul da cidade do Nebraska. Esta estrada ficou conhecida como a Estrada das 7 Irmãs depois que surgiram testemunhos de gritos pela noite e os faróis dos carros se apagando sozinhos enquanto as pessoas viajavam. Algumas pessoas afirmam ter ouvido sinos tocando na escuridão. Outros dizem que viram olhos vermelhos olhando para eles no escuro. Outra versão da lenda diz que o pai é quem enforcou suas 7 filhas nas árvores para se vingar de sua esposa por esta tê-lo traído. A Somália tem fama pelo crime, pirataria, sequestro e ataques terroristas. É um dos países menos desenvolvidos do mundo e mais de 70% de seus cidadãos vivem na pobreza. As mães que criam seus filhos vão aos extremos para mantê-los protegidos das ameaças que os cercam. Portanto, essas mulheres às vezes usam a lenda de orelha longa para dissuadir crianças e adolescentes a entrar nas florestas da Somália, especialmente se morarem nas proximidades de Longyear, também conhecida como Degdeer, que é uma mulher caníbal que diz preferir filhos perdidos. Ela anda pelas florestas, mantendo seu ouvido comprido junto ao chão para ouvir o som de jovens que não conseguem encontrar o caminho de saída. Se ela encontrar um jovem perdido, ela comerá aquela criança viva em questão de minutos. Para tornar a história ainda mais assustadora para as crianças somalis que estão pensando em desobedecer aos seus pais, dizem que Longyear tem uma tendência especial para comer crianças que não têm modos e não ouvem seus pais. O Japão tem muitas lendas assustadoras. Quem pode esquecer a mulher de boca aberta ou Tek-Tek, o fantasma de uma jovem que caiu em uma linha de trem e teve seu corpo cortado pela metade por um trem? Ela arrasta a metade superior de seu corpo com os cotovelos, o tempo todo fazendo um som Tek-Tek. Ela persegue as suas vítimas e quando as pega corta-as ao meio para fazê-las sofrer da mesma forma que ela. As crianças também parecem não estar seguras no Japão, especialmente porque o demônio chamado Eigtfetka usa voz masculina para gritar popopo em uma tentativa de atrair crianças com idades entre 9 e 11 anos. 8 pés de altura, também conhecido como a Shishakozama, assume a forma de uma mulher de 244 centímetros de altura com longos cabelos negros. Ela está toda de branco e sem sapatos. Muito comparado com o Slenderman, ela persegue as crianças por vários dias ou até meses. Quando ela tem hipótese, ela agarra a criança para torturá-la e matá-la. Às vezes, Eigtfetka assume a forma de um membro da família para atrair uma criança mais rápido. Uma lenda de Sydney tenta dizer aos motoristas para verificarem os espelhos retrovisores para ver se algum passageiro indesejado entrou para seu banco traseiro sem que os motoristas soubessem. Ao longo da Vakehurst Parkval, que conecta-se à Forta Narrabeen, fica a reserva Bear Creek. A reserva é conhecida por assassinatos inexplicáveis e atividades paranormais. Vários motoristas que viajam por essa estrada dizem que os rádios de seus carros apresentaram defeitos repentinos ou travamento de portas sem motivo. Uma das lendas inexplicáveis conta a história de Kelly, uma jovem que foi atacada e assassinada ao longo da Vakehurst Parkval nos anos 1970. Kelly aparece no banco de trás do veículo de um motorista distraído e tira o carro da estrada. Se ele a vir, deve dizer "sai daqui Kelly", para evitar se tornar outra estatística de acidente de viação. Durante as filmagens do filme The Parkville Hauntings, o elenco e a equipe ficaram apavorados após um encontro com Kelly. Um brilho profundo apareceu atrás da atriz que retratava Kelly e permaneceu mesmo depois que todas as luzes da câmera foram desligadas. A atriz começou a se sentir extremamente fria e disse depois que ela se sentiu congelada no local. A produtora Bianca Biasi achou a experiência tão perturbadora que jurou nunca mais voltar à reserva Bear Creek ou dirigir ao longo da Vakehurst Parkval. Jamaica é uma ilha do Caribe conhecida por suas lindas florestas tropicais, praias fantásticas, e café de classe mundial. Turistas vêm de todo o mundo para experimentar tudo o que a Jamaica tem a oferecer, sejam as vistas deslumbrantes ou atividades como esportes aquáticos e caminhadas no belo areal verde.
No entanto, se você fizer um passeio à noite enquanto estiver na Jamaica, fique de olho nos bezerros que rolam. Dizem que são espíritos de pessoas que eram más. Um bezerro rolando é exatamente o que parece, uma criatura que se assemelha a um bezerro e rola ao longo da estrada. Um de seus olhos está vermelho e pode cuspir fogo. Você saberá que um bezerro rolando está atrás de você quando ouvir o barulho de suas correntes. De acordo com outras versões da lenda, ambos os olhos estão vermelhos e o fogo sai do nariz do bezerro. Às vezes, suas patas traseiras são de cabra, enquanto uma humana e a outra é de cavalo. Assim que as pessoas começam a fugir, a criatura perseguirá as pessoas com a intenção de torturá-las. Se ficar cara a cara com um bezerro rolando, você pode desviar sua atenção jogando objetos no chão para que ele conte. Ou você pode começar a correr para o cruzamento mais próximo e chegar lá antes dele. Como alternativa, você pode encontrar um chicote com alcatrão e mantê-lo na mão nas caminhadas noturnas. Bater em um bezerro rolante com um chicote de alcatrão seguro em sua mão esquerda fará correr ou rolar para as colinas.